Olá, seja bem-vinda a mais uma live. Que alegria estar aqui de volta com você. Mais uma live no Instagram. E se você não sabe, a gente tem uma agenda. Então, eu vou te explicar a agenda. Já salva aí no seu, anota aí em algum lugar para você saber dessa agenda, porque depois você vai me perguntar e aí você vai ficar, mas acho que eu não salvei direitinho. Vamos ver se tá aqui. Ah, tá aqui. Salvei sim. Tá aqui. Deixa eu fixar o tema. Pronto, para você achar. E aí eu vou te explicar como é a nossa agenda. Na segunda-feira, nós temos um grupo de estudo bíblico. Ele é Google Meet e é aberto a mulheres, só para mulheres. Se você é homem, tá aqui, caiu de paraquedas, tem que ir no grupo do meu esposo, que é às terças-feiras. Eu não faço isso. A minha ideia é justamente que você fique aqui comigo. Então, eu deixo a live salva, é para trazer um conteúdo para agregar na sua vida. Essa é o nosso segundo compromisso do dia. E o terceiro da semana. O terceiro é uma live no YouTube. Uma live no YouTube às quartas-feiras, também às 19 horas. Então, sempre às 19 horas, de 19 às 20, e a segunda é 8 horas. Todo mundo tá falando que tá travando, tô aqui esperando, pra mim tá tudo normal. Vamos dar um tempinho, vamos ver se vai dando certo aqui. Eu só dei uma mexidinha na câmera porque eu tive que mudar de lugar. Então, já falei para você a programação. Vamos recapitular para você que chegou agora? Segunda-feira, de 8 às 9, a gente tem um encontro no Google Meet. É uma reunião, um estudo bíblico. Aí nós vamos estudar a palavra de Deus, sempre tem um tema. Segunda-feira, agora, a gente falou sobre as tempestades da vida. Oramos pelo Rio Grande do Sul. E aí abordamos a questão lá do Sul, que está acontecendo lá. E trouxemos isso também para a nossa realidade, né? Qual a tempestade que a gente tem vivido. E também encorajei, né, as mulheres a orarem, né, pela vida dos nossos irmãos que estão no Sul. Esse é o encontro da segunda-feira, sempre com um foco 100% bíblico. Na terça-feira eu trago um tema prático para você aqui no Instagram, às 19 horas. E na quarta, um tema que mistura a etiqueta com a palavra de Deus lá no canal no YouTube. Fechado? Então, a gente tem 3 encontros durante a semana. É muito conteúdo, gente, gratuito. Glória a Deus por isso. E eu quero te ver num deles, tá? Muita gente já tá em todos. Via Neus entrando aqui. Muita gente que tá sempre comigo em toda a programação. Se você não tá ainda, eu também tô te esperando. Você é minha convidada, só para mulheres, tá? Aqui a live fica aberta para todo mundo. Tem muita gente que assiste. Então, hoje eu quero falar com você de um assunto que eu acho extremamente importante porque muita gente tem essa angústia e comenta isso comigo. Foi daí que surgiu a ideia de eu criar minha mentoria Mulher em Equilíbrio. Eu compartilho um pouquinho, gente, um pouquinho da minha rotina aqui nos stories, mas é bem pouquinho, assim, não é acho que um décimo do meu dia. E esse pouquinho que eu compartilho gera muita curiosidade. As pessoas querem saber, nossa, como é que você faz? Eu não consigo fazer as coisas e tal. As pessoas ficam com essa angústia. Eu não consigo organizar a casa. Quando eu conto que eu trabalho, que eu cuido de 2 empresas, quando eu conto que eu faço comida, que eu lavo roupa, que eu cuido da minha casa, que eu não tenho funcionária, né? Eu tenho só faxineira. Às vezes cria um espanto. E eu me acho super privilegiada, tá, gente? Ainda me acho assim, que eu tô super privilegiada. Mas eu vejo que isso gera angústia. E eu só compartilho essa rotina que é justamente para inspirar, que é a maior parte do testemunho que eu recebo é isso, de pessoas que falam, eu me sinto motivada, eu me sinto inspirada, é para isso que eu compartilho. Talvez um pequeno grupo se sinta incomodada. Acontece. Eu já tive um testemunho também de uma pessoa que falava assim, começou a me irritar, ver tudo que você postava, eu parei de te seguir, daí eu notei que eu também desanimei de fazer as coisas. E aí eu voltei a te seguir e percebi que te seguir me fazia bem. A pessoa foi super sincerona, né? Então, o que eu noto que para a maioria faz bem, por isso que eu compartilho. Essa é a intenção, não é trazer nenhum incômodo para você, nem mostrar um perfeccionismo. Pelo contrário, hoje eu vou contar várias coisas aqui na live que vocês vão ver que não há perfeccionismo, há uma vida real mesmo. Mas parece que meu tema fixado desfixou. Vou colocar ele de novo, tá? Porque sempre aparece alguém que não estava sabendo, né, da live, aí a pessoa fica assim meio perdida, qual que é o tema e tal, aí eu prefiro já deixar o tema fixo. Eu achei que eu tinha deixado fixo, mas não deixei.
Tô deixando de novo agora que eu tô meio pronta. Então, dito isso, o que eu percebo? Para muitas mulheres, falta um pouco de organização. Falta um pouco de organização da rotina, faltam algumas características que até na minha mentoria eu ensino a desenvolver, disciplina, eh, ter foco, ter uma agenda, ter um ritual diário. Falta muito disso, é fato. Isso é fato. Eu noto que muitas mulheres não têm. Por que não tem? Eu acho que também falta isso ser passado, é igual a etiqueta, que é o meu tema carro-chefe, né? A etiqueta é algo que é passado de mãe para filha. Então tem que ser passado. E talvez não houve isso, né? Ninguém passou isso para você. Então também tô aqui tirando um pouco esse peso nas suas costas, sabe? Talvez você não teve uma referência de como fazer isso. E para muitas que estão aqui hoje, vivem essa maluquice na cabeça que somos mulheres modernas com que a moda antiga, ou seja, somos mulheres nos dias de hoje que trabalham fora, que têm várias demandas, mas também queremos ter aquele toque, né, da mulher cristã, de ter o zelo pelo lar, de ser virtuosa, e aí isso às vezes entra em conflito. Como é que eu junto tudo isso? Como é que eu vou fazer essa conta fechar? Então, para isso eu estou aqui, para ajudar você a fechar essa conta. Ai, aí, vamos fechar essa conta hoje. Por isso eu fiz uma série, a série que começou já tem 2 semanas, né? Chama Prestando Atenção, que tem episódio, o negócio é organizado. Talvez você não reparou, mas é assim que tá funcionando. Então, eu falei sobre maturidade. O segundo tema eu esqueci qual foi, que foi o da semana passada. Ah, insegurança. Esqueci. Então, o primeiro tema foi maturidade, o segundo tema foi insegurança, e essa semana eu tô falando sobre ser prática, porque a mulher elegante, virtuosa, ela é prática. E aí, como ser prática e como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Socorro, e tá bom, isso parece lindo na teoria, mas como é que eu faço isso na minha vida? É isso que eu vou trazer para você hoje. Então, essa live é para você. Se você quer ser mais prática, essa live é para você. É uma coisa que eu também escuto bastante. Nossa, mas você faz tudo rápido, você faz tudo de um jeito prático. É verdade. Por isso que eu faço muita coisa. É um jeito prático de ser. A Késia pegou que é uma série, né, Késia? Isso aí, é uma série. Então vamos lá, vamos descomplicar sua vida. O que acontece? Muitas mulheres complicam demais sua rotina. Primeiro ponto, não tem uma rotina. Começa a complicação daí, elas nem têm uma rotina. Você tem que desenvolver uma rotina. Então, faça um favor para você mesma. Quando acabar essa live ou durante essa live, vá anotando como vai ser o seu dia de amanhã. Faça um planejamento. Claro, você vai submeter isso a Deus, porque Deus é que tem o controle da agenda, né? Mas você vai elaborar essa rotina. A Cíntia, minha amiga, tá aqui. Oh, Cíntia, que delícia. É, vamos lá. Então, você vai ter que planejar. Jesus vai falar isso para nós, né? Quem é que vai construir uma casa? Ele dá tipo uma debochadinha, né? Ele fala: quem é que vai construir uma casa e não se assenta e não faz um plano primeiro? Para não passar vergonha de não conseguir acabar a casa. Pois todo dia você vê uma obra inacabada em algum lugar, né? Porque muita gente não fez o plano direito. A mesma coisa acontece na sua rotina. Se você não sentar e não fizer um plano, como é que eu vou distribuir o meu tempo? Como é que eu vou fazer a minha rotina? Não vai dar, a conta não vai fechar. Vânia gostou do Janaflix, né? Então você vai ter que sentar e vai ter que planejar. O que eu recomendo? Eu até já fiz um post sobre isso. A sua segunda começa no domingo. Você tem que sempre planejar a semana no fim de semana. Então, geralmente eu faço isso no domingo ou sábado, se o meu domingo vai ser mais agitado, mas eu gosto de fazer no domingo, que assim já dá para ter um cenário assim da semana como vai ser. Aí eu penso na semana inteira. Como é que vai ser, compromissos, agenda e tudo mais. Então, faça isso, comece a ter uma agenda. Eu recomendo que você tenha uma agenda de papel. Porque, gente, eu faço agenda para o escritório todo ano, eu uso de papel. Mas eu tenho no Google também. Só que no Google eu só coloco os compromissos. Eu não coloco as atividades, assim, mandar e-mail, tal, tal, tal. Não, eu só coloco o compromisso. Mas tem gente que usa a agenda do Google para atividades, não importa. Aí você que escolhe. O meio não importa. Importa que você use um lugar para
planejar a sua rotina. E aí você vai começar a descomplicar ela. Como é que você vai fazer? Primeiro, agora nós vamos para os passos a passo, que eu gosto de dar passo, eu fiz a minha colinha aqui. Vai lá, pega essa visão, hein? Primeiro passo, você tem que ser realista. Gente, todo mundo tem 24 horas. Você tem, eu tenho. Mas as 24 horas não são iguais para todo mundo. Quando eu estou trabalhando no home office, minhas 24 horas são muito maiores do que quando eu estou trabalhando no escritório. Quando eu vou para o escritório, eu perco pelo menos 2 horas de trânsito. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Que eu moro em outra cidade. É a mesma grande região metropolitana, mas é um município vizinho, então eu tenho que pegar a estrada. Então, se eu vou trabalhar no escritório, nesse dia, vamos por hoje, eu tenho que ir para o escritório. Eu vou gastar 1 hora para ir, quase 1 hora e 1 hora para voltar. Então, minhas 24 horas já estão diferentes. Concorda? Então, você tem que ser realista. Quantas horas de fato você tem? Sabendo que você tem que pelo menos, dormir 7 horas. Né? Diz que o recomendado é até 8, né? Mais ou menos. 8 para mim é muito, mas eu de 6 a 7. Você tem que ter o seu tempo de sono. Esse não é negociável. Você não pode falar, então, hoje eu vou dormir menos para eu poder adiantar isso aqui. Não, você não pode fazer isso, porque senão você está se matando. E aí, se matar não é uma estratégia inteligente. Você tem que aprender a usar o seu tempo e não ser engolida por ele. Por isso, você tem que ser prática. Então, sendo prática, de 24 horas você já tirou pelo menos umas 7 a 8 para dormir, tá certo? Essas não considera. Então, você vai distribuir o restante dessas horas no seu dia. Sendo que você tem que distribuir bem para conseguir sentir que você de fato teve um dia equilibrado, em que você cuidou de si, cuidou da família, cuidou do seu trabalho, cuidou da sua casa, você fez tudo e tá bem e cuidou de você, né? Então, isso é muito importante, mas tem que ser realista. Não adianta você colocar muitos ideais. Por exemplo, uma vez eu sempre tive ajudante em casa, fixa e tal. E aí uma vez eu dispensei a minha ajudante e eu fiquei nesse dilema se eu ia colocar outra pessoa. E foi quando eu tive a ideia, assim, Deus, na verdade, tocou meu coração para eu não colocar. Algumas pessoas não podem ter uma funcionária para ajudar no serviço de casa. Eu, felizmente, sempre pude, né? Meu esposo sempre nos proporcionou isso, sempre pude. Mas eu não quis nessa época. E foi logo que eu mudei para a casa que eu moro hoje, que é muito maior. Eu morava em apartamento, hoje eu moro numa casa muito maior. E aí eu decidi não ter mais uma ajudante. Porque eu achei que ia ser importante para os meus filhos o senso de coletividade, que eles iam ter que entender essa dinâmica da casa, ia ser legal para eles. E também porque eu já vinha, né, já tinha um ministério desde 2013 falando de casa, de cuidar da casa. Só que eu estava num lugar muito confortável. Eu vejo aí muitos perfis falando assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, num lugar muito confortável, que não atinge, não alcança a maioria das pessoas. Porque uma pessoa que tem que lavar a louça, que tem que fazer comida, que tem que sair para pegar um ônibus, ela não tem como colocar uma mesa posta todo dia, senão ela não vai conseguir chegar no ponto a tempo. Então eu entendi que eu tinha que ajustar minha realidade para chegar mais próxima da maioria das pessoas, né? Não consigo falar para todas, mas eu ia estar mais uma realidade mais próxima. E aí eu ajustei algumas coisas. Então, em vez de colocar aquela mesa posta muito elaborada, no dia a dia eu ponho uma mesa posta simples. É um joguinho americano, é uma comida numa travessa de vidro que da mesa vai para a geladeira, sabe? Da geladeira vai para o micro-ondas, ela trafega em todos os lugares. Comecei a mudar algumas coisas. E aí eu vim trazendo essa realidade para você, para te inspirar, para você ver que também é para você, também é possível para você. Então vamos lá. Você tem que ter esse realismo. O que que é possível fazer com o tempo que você tem? E aí, sem ilusão, sem falar assim, ah, eu quero ser a pessoa que vai fazer a melhor comida do mundo, e sendo que você sai cedo de casa, vai ter que fazer isso à noite, sabe? Não faça isso com você, tenha autocompaixão. Você também vai ficar doida se você fizer isso. Então, seja prática. O que que eu posso fazer dentro da minha realidade? Que eu possa cuidar da minha família, dar um toque de amor, mas não me sobrecarregar. Porque tem gente que tá se sobrecarregando e tá adoecendo para ser uma mulher virtuosa. Não, adoecimento não é virtude, gente. Você tem que ser uma mulher virtuosa, sim, mas
com inteligência. Então, você vai ajustar para a sua realidade. E aí vem o segundo ponto, nós temos que ter determinação. Para a gente ser prática, a gente tem que estabelecer metas e correr atrás delas. E as metas têm que ser claras. Então, onde eu quero chegar? E aí vem uma questão que eu vejo que pega para muita gente. A gente tem que ter uma visão muito clara do porquê, que é o propósito. Por que eu estou fazendo isso? Por que você quer fazer a comida da sua família? Porque eu quero economizar? Porque eu não tenho ninguém para fazer? Porque eu vi a Janaína fazendo, eu também quero fazer? Qual é a motivação? Se a motivação não estiver muito clara e muito cristalina para você, você vai se sobrecarregar. Mas quando a gente sabe por que faz o que faz, tudo fica fácil. Então, por exemplo, eu faço a comida da minha casa. Por quê? Né? Você pode estar aí também se perguntando. Porque eu entendi que isso me conectava com a família, que isso me fazia cuidar melhor da minha família, garantir uma comida mais saudável, nutrientes melhores, uma alimentação mais equilibrada e também proporcionava esse momento importante à mesa. Você vê, eu tô com um filho que já casou. Se eu não tivesse investido nisso, eu tinha perdido muitas oportunidades que eu, graças a Deus, tive de tê-lo à mesa. Então, eu vislumbrei isso. E era possível para mim. Houve épocas que eu fazia comida à noite, porque de manhã tinha que fazer a marmita para todo mundo levar e tal. Meu esposo e meu mais velho comiam no trabalho, então eles levavam a marmita. Eu comia com meu caçula, almoçava com meu caçula. E aí eu tive que, né, tive vários cenários, como talvez aí na sua casa você tenha vários cenários. O mais importante é ajustar para a realidade. Ah, se todo mundo vai almoçar no trabalho, você não precisa. Para que você vai pôr a mesa posta? Você vai almoçar também no trabalho? Não, você vai levar sua marmitinha e vai comer. E tá tudo ótimo. É praticidade. O que que é prático? Dito isso, você também tem que usar algumas coisas, algumas estratégias para ser prática. Então, por exemplo, aqui eu vou ser bem didática. Se você não tem muito tempo de cozinha, por exemplo, você pode fazer muitas coisas e congelar no fim de semana. Eu já fiz isso várias vezes, de fazer muita comida e congelar. Fazer comida para 15 dias e congelar. E deixar congelado. Praticidade. Outras vezes, você, pegando a questão da limpeza da casa, você tem que deixar um dia para uma faxina. E os outros dias, você vai dar aquela limpezinha. Eu brinco com todo respeito e carinho, tá, gente? Limpeza de americano. É porque o brasileiro gosta de jogar água, gosta de esfregar. E o americano gosta de passar um paninho prático que resolve tudo. Então, no dia de semana, você vai fazer aquela limpezinha estilo americana mesmo, assim. É um paninho com produto. Eu gosto muito de usar o álcool, um álcool em spray que tem cheirinho. Aí eu passo nas coisas, passo na pia do banheiro, ou eu uso papel toalha descartável, então passei, joguei fora, acabou. Ou eu uso um paninho descartável, pronto, acabou. E aí, você dá aquela geralzinha, assim, é rapidinho. Não é pra você fazer faxinão, senão você não vai trabalhar, não vai fazer as outras coisas, né? E aí, eu vou entrar nessa seara da organização da casa de modo prático já já, tá? Não quero me antecipar muito. Mas você tem estratégias para ser prática. O mais importante é, por que eu vou fazer isso? Às vezes pode ser por economia, você quer economizar em faxina, ou você quer economizar numa funcionária do lar. Então você quer economizar, porque eu quero, sei lá, eu quero melhorar minha casa, eu quero investir na minha casa, eu quero dar um curso de inglês para os meus filhos, eu quero pôr na natação, ou eu quero viajar, sei lá, o motivo, não importa o motivo. Importa assim que você saiba o porquê você quer fazer aquilo. Então, por isso eu vou abrir mão de ter alguém me ajudando e eu vou fazer as coisas junto com a família. Porque lembra, quem mora colabora. Você não mora sozinha na casa, é um trabalho em equipe, não é um trabalho solitário. Mas esse é um ponto, tá? De você ter uma meta clara. Por que você quer assumir essa responsabilidade? O mesmo vale para a mulher que trabalha fora. Por que você trabalha fora? Isso tem que estar claro para você. Ah, porque eu me sinto capaz, porque eu estudei, porque eu gosto do que eu faço. E ótimo, motivo super nobre. Agora, se é assim, ah, eu quero porque eu quero ter um dinheirinho para gastar, eu não quero, assim, ficar 100% dependente. Eu quero porque eu não quero ficar exclusiva da casa, porque eu sinto que é pouco, esse universo só me cansa. Não importa o motivo, entende? Desde que ele seja claro, porque aí você tem determinação para correr atrás. Se você trabalha para ajudar na renda da casa,
É um motivo nobre, poxa. Você tá lá ajudando, esse dinheirinho tá ajudando na família, legal. Então todo mundo tem que ajudar na casa também, porque você concorda que você também tá fazendo sua parte? Todo mundo tem que fazer a parte que lhe cabe. Então eu vejo que muitos lares começam errado e depois a mulher se embola inteira, se embola todinha, porque começou errado. Ninguém fazia nada. Ela tratou todo mundo como príncipes e princesas e ela, a gata borralheira. Ficou lá limpando, lavando e depois ela tá louca, surtada, estressada e não sabe o que faz. Então já começou errado. Mas não tem problema se começou errado, dá para consertar, dá para reverter esse jogo. Porém, você tem que ter uma visão clara. Então vamos recapitular para quem tá chegando agora? Eu tô te mostrando como ser prático no seu dia a dia. Primeiro passo, você tem que ser realista, né? Quantas horas você tem? Como você vai distribuir essas horas? Gente, o tempo não aceita desaforo. O tempo desperdiçado não volta mais. O tempo tá passando e ele tá cada dia, né? Tem Rubem Alves falava o seguinte, que a gente não deveria comemorar aniversário. Na opinião dele, a gente deveria comemorar desaniversário, porque cada ano é um ano a menos. É meio duro de pensar, mas é verdade, né? Todo ano é um ano que a gente está mais perto do fim dessa vida como a gente conhece. E aí, isso deveria trazer em nós um senso de urgência muito maior. Infelizmente, não traz, né? A gente acaba usando mal o tempo, desperdiçando muito. Mas essa noção de que o tempo está passando e passa muito rápido deveria trazer um alerta para nós. Nossa, eu tenho que usar bem o meu tempo, porque ele é escasso e ele é finito. Esse tempo aqui, né? Não tô falando de vida eterna. Esse tempo aqui, ele é escasso e finito. Então eu tenho que saber usar ele bem. Então, como é que eu vou distribuir minhas horas? Com o que eu vou gastar? Isso eu tenho que ser muito realista. E o segundo ponto, eu tenho que ter determinação. Eu tenho que ter meta e falar para onde eu tô indo, onde eu quero chegar e como eu vou chegar lá. Porque senão também eu gasto tempo fazendo coisas que não vão me levar a lugar nenhum ou sem propósito. Sabe? Você tem que ter, a gente tem que ser intencional. Então a gente tem que gastar o nosso tempo com intenção. Por que que eu estou investindo nisso aqui? Eu tenho que ter uma intenção. Senão eu estou desperdiçando tempo. Para que que você está assistindo aquele vídeo no YouTube? Qual a sua intenção com isso? Passar tempo. Gente, passar tempo é a coisa mais imbecil do mundo. Você está jogando tempo no lixo e ele não volta mais, né? Se tem uma coisa que você não devia jogar fora é tempo, porque você está jogando no lixo. Então, o terceiro ponto de uma pessoa que é prática, ela sabe que ela tem que assumir alguns riscos. Claro, para cada sim que você der, você disse não para alguma coisa. Concorda? Às vezes você diz sim para todo mundo e disse não para você. Isso é muito comum da mulher, que ela vai dizendo sim para tudo, para todos, e ela diz não para ela. Por isso que você tem que ter uma definição muito clara do que é prioridade para você. Foi até uma frase que eu coloquei hoje. Quando as prioridades são claras, as decisões são fáceis. O que é prioridade para você? Sua casa, sua família, você mesma? Você tem que se colocar na lista de prioridades, senão ninguém vai colocar. E é isso que tem muita mulher ressentida, muita mulher se afogando em tristeza porque ela priorizou todo mundo, a casa, a família, o marido, os filhos, e ela fala: esqueceram de mim. Ninguém lembrou de mim. Não, eu vim aqui para te dar essa notícia. Ninguém vai lembrar de você. Se você não se colocar na sua listinha, na sua agenda, ninguém vai te colocar. Então, você tem que se colocar na sua realidade. Por isso, na sua prioridade, você tem que ser um item na sua prioridade. Por exemplo, o tempo que você gasta com seu autocuidado, o tempo que você vai numa academia. Muitas mentoradas minhas, elas acontecem o seguinte com elas estão lá, tem a agenda delas, aí vem um cliente fala, eu preciso falar com você nesse horário, aí elas abrem mão do tempo delas. Não, não abra mão. Não abra mão desse tempo, porque esse tempo não volta. Então eu falo, não, esse é o meu momento comigo, de eu cuidar da minha saúde, de eu fazer minha atividade física, ou sei lá, de eu ir lá no salão fazer uma unha, qualquer coisa que você dedique para você. Esse tempo é seu e ele tem que ser preservado. Para você ter seu autocuidado, para você não se ressentir da casa, da família, de todo mundo, tá? Isso é ser muito prática para tomar as decisões. Então, você vai dizer sim? Lembra que você sempre está dizendo não para alguma coisa. Se você diz sim para o casamento, você diz não para a vida de solteira. Se você diz sim para Deus, você diz não para um tanto de coisa. Todo sim tem um não também. Então, pensa assim, para que eu estou dizendo sim? E faça com convicção.
para não ter dúvida. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque isso me leva mais perto do meu propósito. Então, sempre tem um risquinho que você corre de não agradar todo mundo. Sim, gente, você não vai agradar todo mundo. Não tem como, é impossível. Eu não agrado todo mundo, ninguém agrada todo mundo. Às vezes, quando a gente fala é, sim pra gente e fala assim para um cliente: olha, eu não posso te atender esse horário, porque esse horário. Aqui vai uma dica que eu aprendi com minha pastora. Antigamente eu recebia muitos convites para ir nas igrejas e eu não conseguia dizer não para ninguém. Então, minha agenda era lotada, não tinha final de semana, todo final de semana eu estava em igreja. Igreja, 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 e chegava às vezes no domingo, eu queria ir na minha igreja. Só que eu já tinha ido um monte de igreja. Meu esposo falava assim: "Não, você não sai de igreja, então nós vamos ficar em casa no domingo". E aí, isso me angustiava muito. Aí minha pastora falou assim: "Você tem que dizer não para alguns convites e falar assim: olha, eu não posso porque eu já tenho um compromisso". Ele falou: "Mas eu não tenho nada". Ela falou assim: "Ficar com a sua família é um compromisso, descansar é um compromisso". E aí eu comecei a mudar a minha cabeça, né? Tanto que hoje eu digo mais não do que sim para os eventos. Eu vou cada vez menos porque eu digo mais não. Não porque eu não quero estar lá, mas é porque às vezes eu vou ter que dizer não para minha casa, para minha família, né? Para um monte de pessoas para poder dizer sim para um convite. E aí eu reflito bem, eu falo: "Deus, é lá que o Senhor quer que eu vá?". Se Deus fala aqui pra mim que não, não importa. Eu nem pergunto quantas pessoas eu falo: "Ah, não posso, eu já tenho um compromisso". E às vezes meu compromisso é estar com a minha casa, com a minha família, com meus filhos, meu marido. Enfim, isso é ter clareza de prioridade. A gente tem que ter essa clareza, né? Do nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Então tem gente que, para ganhar nações, perdeu sua família. Não faz o menor sentido. Então, esse tem que ser um zelo muito grande que a gente tem que ter na nossa vida, de ter essa clareza de prioridade. E assumir risco de não agradar todo mundo, de às vezes falar não para alguém, a pessoa não gostar, a pessoa, ninguém gosta de ouvir um não, né? E às vezes vai ter que falar uns nãozinhos aí, as pessoas podem não gostar, não tem problema. Além disso, eu falei para você, você tem que ter uma clareza de prioridades. As prioridades têm que estar muito claras. Faça sua listinha de prioridade. Quem está em número um na sua lista de prioridades? Na minha, vou contar a minha. A minha tem Deus em primeiro lugar. Então, tudo que eu vou fazer, não importa, minha agenda pode estar lotada. Eu priorizo meu tempo de oração, meu tempo com Deus, ter um momento de no secreto, né? Ficar lá no meu quarto no secreto, falando com Deus, Deus falando comigo, e aí eu tô pronto para começar o dia. Esse é o passo um. Depois vem eu mesma, não vem a família. Porque eu tenho que estar bem. Se eu não tô saudável, como é que eu cuido da casa? Se eu não tô saudável, como é que eu cuido dos meus? Eu tenho que estar saudável, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar forte, eu tenho que estar alegre. Uma mulher deprimida não consegue sair de casa, não consegue sair da cama, eu tenho que estar forte, firme, emocionalmente, fisicamente. Então, eu tenho que cuidar de mim. Depois vem a minha família. Aí eu vou cuidar dos meus. Aí eu posso cuidar da minha família, dos meus filhos, posso dar atenção para todo mundo, agora da minha nora, e posso estender, né, esse braço que estende minhas amigas, eu posso estender para as minhas mentoradas, para as minhas leitoras, aí eu posso dar atenção para muita gente. Mas pode ter certeza, entre responder uma leitora e responder o meu marido, eu sempre vou responder primeiro meu esposo. Entre falar com um filho e falar com uma mentorada, eu vou sempre falar com o filho antes, porque a prioridade para mim tá clara. E aí, veja, o meu trabalho entra em quarto lugar. Olha que lugar que ele ocupa, quarto lugar. Então, às vezes eu não consigo responder uma pessoa na hora, um cliente na hora, ou dar uma atenção na hora, por quê? Porque eu priorizei o que era prioridade para mim. Agora eu posso te responder. E talvez essa pessoa não goste disso, mas não tem problema, porque é uma escolha, é consciente. Então, para você ser prática, você tem que ter essa clareza de prioridades. Dito isso, agora eu vou te dar dicas práticas. Se você entendeu como é que uma mulher prática pensa, eu vou te falar agora como você vai pôr isso em ação, tá? No seu dia a dia, na sua rotina. Primeiro passo, assim, eu tenho um livro que eu acho muito legal, até separei ele aqui para dar o um nome para vocês, que se chama. Ah, cadê ele? Eu tinha separado a capa dele aqui. Opa, opa, aguenta aí que eu vou lembrar o nome dele. Ai, gente, eu tinha aberto a capa dele aqui, mas sumiu.
Daqui a pouco eu lembro, tá? Ou eu acho aqui, não sei, vou ver se eu acho. Esse livro é um livro que fala como dar conta das coisas da sua casa no meio do caos. Se você tá sentindo que a sua vida tá caótica, né? E a autora, ela dá algumas dicas para você se estressar pouco. Eu fiz uma adaptação das dicas dela porque eu considero relevante no sentido de manter sua casa em ordem com praticidade, tá? Primeira coisa é que eu considero número um a sua cama. Você quer ser prática na sua casa? Arruma sua cama. Começa arrumando sua cama. A primeira coisa que eu faço no dia, depois de escovar dente, fazer meu devocional, é arrumar a cama. Porque também tem que dar um tempo do maridão levantar. Então, quando ele levanta, eu já fiz o devocional, já fiz minha higiene matinal. E aí, ele levantou da cama, gente, eu sacudo tudo e já arrumo a cama. Na sequência, eu arrumo do caçula, porque o caçula sai muito cedo de casa, não dá tempo. Aí eu já arrumo do caçula. Mas dia de final de semana, ele que arruma dele. E o meu mais velho casou, né? Então, uma cama que eu não arrumo mais. Mas ele, é, quando a cama já tá arrumada, a casa já tá com uma sensação de ordem, tá? A casa já fica com aquela carinha de ordem. Outra coisa muito importante, bagunça. Não deixa acumular. Então, você vai deitar hoje à noite, tudo que tá fora do lugar, você já leva pro lugar. O problema da bagunça que vai acumulando é porque um deixa um negócio fora do lugar, o outro deixa outro. Aí vai ficando. Aí quando você acordar amanhã, você tem tanta coisa para arrumar que tem que ter pelo menos as 3 horas. Você não vai ter esse tempo. Agora, se você for guardando aos pouquinhos e também ensinando, tá? Não é só você fazer. Você tem que ensinar a todos da casa. Eu sou a única pessoa que eu não ensino ao maridão. Porque eu já falei isso em várias lives. Eu eduquei e educo ainda, né? Que eu tenho um filho em casa ainda, eduquei 2 filhos. Meu marido eu não educo, eu amo. Eu não tenho que educar meu marido. Meu marido eu tenho que aceitar com a educação que ele veio. Claro, na medida do possível, eu vou trazendo coisas novas para ele, mas eu não tenho esse papel de ficar sendo a mãe dele. Eu sou a esposa dele. Então, dele eu guardo, dele eu ajeito, dos filhos eu corrijo o tempo todo. E fico corrigindo, sempre fiz isso. Do marido, eu dou uma passada de pano, eu dou uma fechadinha de olho, porque eu tenho que amar esse marido e não ser a mãe dele. Senão os papéis se invertem, né? Então eu brinco assim, às vezes eu brinco, faço que a minha sogra já faleceu, né? Eu falo, Dona Glória não tá aqui pra eu dar uma reclamada com ela. Senão eu ia falar, Dona Glória, a senhora não ensinou esse menino a dobrar a camiseta. Mas ela não tá aqui, então não posso reclamar. Mas eu faço isso. Sabe por quê, gente? Se você ficar pegando o pé do seu esposo, você vai ficar irritadíssima. E aí você vai perder uma benção muito boa, que é de ter um marido que faz tudo pela mulher. Meu esposo vai fazer tudo por mim, mas eu não sou aquela mulher chata, rixosa, que a Bíblia diz que é péssima de conviver. Não, não reclamo. Então, ele faz tudo para me aliviar a carga, né? Hoje, por exemplo, eu esqueci minha garrafinha na academia e ele ia embora cedo. E eu ia ficar até mais tarde. Aí eu falei pra ele, nossa, esqueci dentro do carro. Pois, e ele ia me buscar depois na academia mais tarde. Ele foi no carro. Falou, amor, sua garrafinha já tá lá no balcão da academia. Porque eu fui pra uma outra aula, depois ia fazer spinning. Não dá pra fazer spinning sem garrafa d'água. Aí ele falou, sua garrafinha já tá lá na frente da sala do spinning. Deixou lá pra mim. Ou seja, foi lá no estacionamento, longe pra caramba, buscou, deixou pra mim. Isso é ciência. Óbvio, né? Se é uma pessoa que fica reclamando o tempo inteiro, não vai ter esse marido também, né? Então tem que ter sabedoria. Primeiro ponto, então, que você deveria fazer: ajeitar as camas da sua casa. Pronto, isso é prática. A cama já tá arrumada, metade do caminho já tá andado. Segundo ponto, não é cuidar da lavanderia, tá? A lavanderia. Ou seja, se você tem uma máquina de lavar roupa, um tanquinho, eles têm que estar sempre operante. A roupa não pode parar, gente, porque se você deixar a roupa acumular, essa é uma virada de chave que eu dou para muitas mentoradas minhas. Muitas deixam para lavar roupa só um dia, 2 da semana. Eu falo, não faça isso. Vai lavando. Ah, mas vai gastar mais energia? Não, não gasta, gente, porque a máquina, ela vai demorar o tempo de roupa que tem. Se encher essa máquina de roupa, ela vai demorar horas para lavar. Então, vai lavando picada, vai separando, vai separando. Ah, hoje eu vou lavar branca, amanhã eu lavo preta. Vai lavando. Não deixa acumular. Tudo que você puder não deixar acumular. Por exemplo, no momento que eu estou aqui, minha máquina está lavando roupa. Quando eu sair daqui, eu vou estender a roupa que está lá e daí vou pôr. Quando eu vou dormir, eu ponho a roupa que é para lavar e secar. A minha lava e seca. Então vai lavar e secar. Amanhã cedo eu tiro ela. Geralmente eu ponho toalha, tá, gente? Porque se você colocar roupa e não tirar na hora que secar, ela sai toda amassada.
Você tem que tirar assim na hora que tá quentinha e dobrar. Caso contrário, vai ficar um bololô. Então, eu faço o seguinte: eu ponho pra lavar e secar a toalha, pano de chão, pano de prato, essas coisas. Claro, separado, né? Então, lavanderia, sempre com a roupa em dia, não deixa acumular. Outra coisa, louça, não deixa acumular. Se você não tiver e puder, eu te faço, dou uma dica, pede Dia das Mães, uma lava-louça. Gente, a lava-louça é vida e o brasileiro não tem a cultura da lava-louça. Eu vou em muitas casas perguntando se lava-louça, não tem. Eu tenho lava-louça, é vida. Dá pra você lavar tudo lá, você pode lavar até panela. Então, te poupa muito tempo uma lava-louça. Mas se você não tiver uma lava-louça, lave, não deixe a louça acumular também. E ensine todo mundo. Aqui em casa todo mundo tem essa cultura. Chegou na pia, tem louça, lava a louça. Ninguém deixa acumular, então nunca tem louça acumulada. Porque todo mundo lava. É meio que um consenso, sabe? Ou então põe na lava-louça. Todo mundo olha, se a lava-louça tem louça, põe lá, pra encher e ligar. Se não tem, e é uma coisa cultural, de não deixar acumular. Se você não tiver louça na pia, se você não tiver bagunça espalhada, e aí aqui vai uma dica da Lu Moriel do Ordenado e Organizado, que tem a ver com organização, as profissionais de organização sempre falam disso. Todo item na sua casa tem que ter uma casa. Ou seja, cada coisa tem que ter uma casinha. Onde é a casa dos tênis? Onde é a casa da roupa de academia? Onde é a casa da colher? Onde é a casa? Tem que ter uma casinha. O que não tem casinha, bagunçado ficará. Então, você tem que criar uma casa para esse negócio, para ele poder sempre ser organizado e guardado lá. Então, tirou, volta para casa, tirou, volta para casa. Assim, você inculca organização na cabeça dos seus filhos, que também vão ter uma cultura de organização, e sua vida fica muito mais simples, porque sua casa nunca tem bagunça. Na minha casa nunca tem bagunça, sempre tá tudo em ordem e não tem ninguém obcecado por arrumação. Mas é porque todo mundo já sabe, cada coisa tem seu lugar e nada fica fora do lugar. Então, uma coisa saiu do lugar, volta pro lugar. Simples assim. Então, vamos lá. Itens básicos: cama, lavanderia, louça e cada coisa em seu lugar. Cada coisa na sua casinha. Esse é o critério básico para sua casa estar em ordem. E aí, quinto ponto, eu diria, uma limpezinha americana. Sempre mantenha a sua casa com uma limpezinha americana. O que que eu faço? Coloco aquelas pastilhas dentro da caixa do vaso sanitário, porque toda vez que dá descarga já vai higienizando. Então, o banheiro sempre tá limpo e cheiroso. Passo um paninho com um álcool todo dia nas pias. Então, sempre tá tudo em ordem. Passo um papelzinho toalha nos vasos, então tá tudo sempre limpo, sempre cheiroso. Aí, uma vez na semana, na minha casa, eu tenho uma faxineira que vem 2 vezes na semana, 2 vezes na semana, faxina na casa, e a casa tá sempre em ordem. Essa é uma estratégia para você ter praticidade e não ficar nem escrava das coisas da sua casa e ter tempo para o seu trabalho, para o seu lazer, para o seu hobby, enfim, para sua vida, para qualquer coisa que você queira fazer. Mas o mais importante é isso, que você consiga gerenciar esse tempo. Essa casa limpa e organizada é um princípio assim básico para você não se estressar com a rotina. Senão você chega em casa, às vezes trabalhou o dia todo, chega em casa, tá aquele caos e você vai ter que começar do zero e não sabe por onde começar, e às vezes você não tem ninguém para te ajudar, não tem uma pessoa que venha, né, regularmente na sua casa tá sempre caótica. Fora isso, aí vamos para as estratégias mais elaboradas. Você pode ter, por exemplo, o robozinho de limpeza, né? Eu não tenho, mas muita gente tem e fala que é bom, é eficiente, tem o que passar pano. Então você joga o robozinho para trabalhar. Mas você pode ter um mop, que é uma coisinha fácil de usar e de limpar, e que você pode deixar num cantinho, já passa ali, já dá uma ajeitadinha. É, Você pode usar uma estratégia de limpeza básica. E aí, se você não tem nenhuma pessoa para faxinar a sua casa, se é você que vai ter que pôr a mão no pesado, você pode deixar para um dia de fim de semana, que aí você faz o mutirão da família e todo mundo vai ajudar. Aí divide, um filho vai fazer uma coisa, o outro vai fazer outra, a filha vai fazer aquilo, o marido vai fazer aquilo. Divide a família, é um trabalho em equipe, todo mundo limpa e todo mundo que ajuda, que participa, cuida. Acho que acontecer. E não tem fada madrinha, você sabe disso. Tem um ser humano que tá ali fazendo as coisas. Então, não importa se você não tem uma pessoa que ajude na sua casa ou se você tem.
Mesmo que você tem que inculcar essa mentalidade, que é uma mentalidade desenvolvida, né? De que não tem assim, eu não tenho um serviçal para ficar fazendo as coisas para mim. Eu tenho que ser uma pessoa que vou e faço as coisas, que sou autônoma, né? Tem gente que não sabe fazer nada em casa. Isso é uma vergonha para uma pessoa adulta. É vergonhoso. Uma pessoa fala assim, ah, eu não sei fritar um ovo. Você devia ter vergonha de falar isso. Você tinha que enfiar a sua cabeça na terra de vergonha. Porque você é tipo um bebezão, uma bebezona, né? A gente tem que saber fazer as coisas. Nossos filhos, filhas têm que saber fazer tudo, porque nós estamos criando as pessoas para autonomia e não para dependência, nem dependência da mãe nem de outra pessoa, mas para independência, para autonomia. Então a gente tem que inculcar isso e todo mundo está preparado para ter essa autonomia, ter esse senso de conseguir fazer as coisas, né? Você vai num país desenvolvido, as pessoas não têm um funcionário em casa, todo mundo se vira. Todo mundo faz as coisas, não tem essa visão assim, ai, eu tenho que ter uma pessoa. Não, todo mundo sabe fazer as coisas. E é uma mentalidade diferente. Então, acho que a gente tem muito a aprender com isso. E aí, essa é a minha sugestão, que você já inculque isso na sua casa, nos seus filhos, na sua família, para que todo mundo tenha essa mentalidade de ser autônomo, de saber fazer tudo, saber fazer café, fazer comida, todo mundo tem que saber fazer tudo. Isso é praticidade. E aí, o dia que você estiver doente, todo mundo vai poder fazer também, né? Não tem que ser tudo você. Isso é uma coisa interessante. Quando eu sofri um acidente em 2017, eu não podia fazer nada, nem tomar banho. Meu marido me dava banho. É, e tudo fluiu normalmente, todo mundo fazia tudo, né? Eu não podia cortar a comida que eu comia, então meu esposo cortava, meu filho cortava para mim, eu não podia fazer nada, todo mundo fez tudo. Ou seja, uma família que não vê a mulher como uma serviçal da casa, mas vê como um alicerce. É diferente do que uma serviçal. Muitas mulheres hoje são vistas como serviçais dentro de casa. Parece que a gente até retrocedeu, né? E e eu defendo que a mulher virtuosa, que está lá em Provérbios 31, é uma mulher que faz de tudo. Ela não fica só por conta da casa, ela trabalha, ela vende, ela compra, ela negocia, ela é ótima comerciante, ela é habilidosa e ela é prática, porque ela não fica confusa com essas coisas, né? Então, o que mostra, no caso dessa mulher, ela tem gente que faz as coisas para ela, mas ela dá ordem, ela sabe pedir, ela sabe fazer. Minha mãe sempre dizia isso: quem não sabe fazer, não sabe pedir. Como é que você vai pedir uma coisa se você não sabe fazer? Como é que você vai julgar se está bem feito ou não está se você não sabe como é que faz? Então a gente tem que ter esse domínio, ensinar isso para filhos e filhas e ter uma casa prática que funcione, que as pessoas resolvam tudo, certo? Bom, eu acho que eu falei tudo, né? Você tá todo mundo quietinho aí, não sei se vocês estão tão atentas, mas espero que sim. Espero que tenha ajudado você a entender um pouco como ter mais praticidade no seu dia a dia. Amanhã eu vou te falar um pouco mais sobre isso. O que a palavra de Deus fala para nós sobre praticidade? Será que Deus tem praticidade? Ele é uma pessoa prática que tem uma ação prática? Eu vou te provar que sim e te espero amanhã na live lá no YouTube às 19 horas. Até lá.